Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 7. A descoberta de um novo prato traz mais alegria à humanidade do que a descoberta de uma nova estrela. Jean-Thelmy Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto. O encontro mensal da Nobre Irmandade dos Cavaleiros de Bom Gosto foi convocado, como de costume, na primeira quarta-feira do mês, que caía no dia 3 de julho. O local do encontro, como de costume, era o Salão de Cavalaria do Palácio Real de Ardkar-Haigi. Diante da mesa em formato de ferradura, sentavam-se os membros da Irmandade em trajes completos, contando 23 pessoas. As fofocas e os boatos regados a vinho de Toussaint e acompanhados de amêndoas salgadas foram interrompidos pela entrada solene do 24º membro da Irmandade, o Rei de Kaedwen, Sua Majestade Miodrag I. O rei adentrou sozinho o salão, sem pompas ou fanfarras, e foi saudado também sem pompas. Não houve aplausos, nem ninguém se levantou. Saúdo-vos, distintos camaradas. Iniciou o rei, mal se sentara no local de honra, ao centro da mesa. Durante os encontros da Irmandade, seus membros, independentemente de títulos e posições, tratavam-se por camarada. Mesmo o rei não era, naquele momento, o rei, mas o presidente. A iguaria com que hoje saciamos nossos desejos, uma verdadeira raridade. Prosseguiu de modo objetivo o presidente. Devemos, como muitos outros pratos anteriores, ao nosso distinto camarada Metziger Kopp, proprietário de vários restaurantes conhecidos. Eis o prato. Por gentileza. O discurso foi celebrado com brindes. O vinho de Toussaint logo sumiu dos jarros, os empregados correndo para substituí-los. Entrou ao salão com postura orgulhosamente ereta, o principal chefe de cozinha real, Praefectus Culinae. Atrás dele, como soldados em um desfile, marchavam 4 subchefes barrigudos, com seus aventais brancos como a neve e chapéus, armados de longas facas e cutelos enormes como berdiches de guerra. Um passo atrás dos subchefes, vinham 4 auxiliares, encurvados pelo peso da enorme travessa de madeira que carregavam. Na travessa, com uma coroa de maçãs assadas, descansava. Os camaradas suspiraram em uníssono. Pelos deuses, bradou o sacerdote Merguti. O sacerdote costumava jurar pelos deuses e sempre rogava por seu juízo. Quanto a se realmente acreditava neles, havia dúvidas justificáveis. Pelos deuses. Estimado presidente, o que é isso? Uma ave, explicou o investigador-chefe real, Abelard Levesley, enquanto bebia de sua taça. É evidente que é uma ave. Quer dizer, é carne de ave. Era difícil tirar a razão dele, em certa medida. A coisa sobre a travessa tinha pele dourada por ter sido assada, salpicada de pequenas saliências onde as penas foram arrancadas, além de asas, coxas, pescoço e cauda, na qual os chefes de cozinha espetaram para decoração dúzias de penas verdes e semibrilhantes, como se fosse um pavão. O pescoço, que se erguia para cima como o mastro de um navio, tinha o comprimento de mais ou menos uma braça, terminando na cabeça. O crânio, do tamanho de uma melancia, armada com um bico maciço, longo, com pelo menos um côvado de comprimento. Já a ave toda, exalando um aroma delicioso de assada e manjerona, pesava de óleo umas 300 libras. Pesa umas 300 libras, avaliou Rupert Mansfeld, margrave da Marca do Sul, medindo a olho. É a ave roca, afirmou Akiton de la Millerai, chefe da autoridade heráldica real e secretário da Irmandade. É sem dúvida a lendária ave roca. Justamente, lendária, disse em tom profundo Sirius Vaikinen, margrave da Marca dos Lagos. A ave roca é um animal mítico. Ela não existe. Mas essas aves existem,
Existem. Contradisse Vlastibor de Polana, embaixador do Reino da Redânia. Nas ilhas Iskelige elas são vistas. De fato é raro, mas são vistas. As rocas, porém, são diferentes. Isso aqui parece mais um avestruz. Um avestruz enorme. Não é um avestruz, redarguiu Mansfeld. Olhar esse bico. Porra, que aberração. De fato, uma aberração. Sorriu maldosamente Jan Eikenholtze, caçador-chefe da coroa. Atentai, estimado senhor presidente, e vós também, camarada Metzgerkop. Não se trataria de uma mistificação, uma montagem artificial de várias partes de diversos animais? Nego, contradisse o rei, antes que Ezira Metzgerkop, irritado, conseguisse se levantar da cadeira. Eu nego que se trate aqui de mistificação ou de montagem. Ademais que a ciência se manifeste. Camarada Croft. Suponho eu. Supôs o ancião Euclides Croft, reitor da Academia de Magia de Barnard, que seja uma das chamadas aves do terror. Provavelmente a ave elefante é Epiornis maximus. Mas esses animais estão extintos. Eles que se extingam e que se fodam, gritou Mansfeld. O importante é que restou um e se pôde assá-lo. Parece saborosíssimo. E o aroma está maravilhoso. Avante, senhores cozinheiros, fatiem esse peidones. Antes que se fatie a ave, decidiu o rei Miodragi. O estimado camarada Metzgerkop nos entreterá com uma história. Ficaremos sabendo de que modo esse Epiornis chegou à nossa mesa. Camarada Metzgerkop, por obséquio. Ezira Metzgerkop bebeu da taça, pigarreou. É certo que sabeis, estimados camaradas, quem são os bruxos. Começou. Eis que uma semana antes do solstício, um deles apareceu na marca ocidental, na cidade de Berentrode. E sucedeu-se que... Illustrissimus, Esteban Trilo da Cunha, Praefectus Vigilum, de Ardecarregi, Exurbi Berentrode, de 23 mentes, Juni ano 1229, Ilustríssimo senhor-chefe. De Chofre, após receber a notificação sobre o bruxo incriminado, em conformidade com a importância exigida pela questão, ocupei-me statim dela. Ainda mais depressa enviei meus olheiros no Neglexi, para que seguissem cada passo do mencionado bruxo. Ademais, como poderia eu não perseguir a lei e a ordem, se sobre meus ombros pesa esse dever? Eu sempre estou pronto para o chamado de Vossa Senhoria, e sempre de prontidão para cumprir qualquer ordem statim. O que todavia os olheiros relataram é que ou o mencionado bruxo é assaz astuto, e como Vulpes sabe suas pegadas varrer, ou é, em essência, um simplório sem culpa alguma, no que é difícil de acreditar. Ouso, contudo, considerar que o mencionado bruxo, de nome Geraldo, tem servido ao bem do povo, havendo matado um monstro antropófago em nosso pântano. Não enfeitiçou ninguém, não roubou nem se envolveu em esquemas, não seduziu donzelas. Tampouco se embebedou nas tabernas ou se envolveu em brigas. Muito embora, segundo sei, a plebe local tenha tentado provocá-lo. Tão diligente foi um de meus olheiros que investigava-te nos estábulos à noite para surpreender o mencionado Geraldo em flagrante. No entanto, não o surpreendeu. Donde convém deduzir que probabiliter se trata de injúria e difamação, que os bruxos sejam afeitos a copular com éguas, cabras e outras bestas. Não obstante, não porei fim aos esforços, e ainda hei de vigilar o bruxo de nome Geraldo, enquanto ele permanecer em Berentrode. Disse que intenta dirigir-se à Marca do Norte, lá onde se constrói a grande estrada. Sobre tal questão, não hei de deixar Vossa Senhoria sem notícia. Iterum, ilustríssimo senhor-chefe, minha permanente prontidão em vos servir, desejo-vos sucesso, etc., etc., vosso humilde servo, Didier Ham, Magister Civium. Dos lados do riozinho ligeiro, que fazia borbulha sobre as pedras, vinham um alarido de mulheres e o estrépito de paus de bater roupa. Na margem trabalhavam umas 20 lavadeiras. Umas batiam com obstinação nas peças de roupa estendidas sobre as pedras úmidas.
Outras penduravam as roupas lavadas nos arbustos. Ainda outras, em duplas, dobravam as peças secas e as colocavam em cestos. Todas se esgoelavam, uma gritando mais alto do que a outra. Crianças, de certo progênies das lavadeiras, perambulavam pela mata ribeirinha. Também as crianças se esgoelavam, incessantemente. Geralt bateu de leve com o calcanhar em seu cavalo, que seguiu a passo lento rumo ao moinho. Uma construção parcialmente coberta por um salgueiro denso e já lindamente verde. Passou por um grupo de jovens que, sentados na barranca, aguardavam até que uma das lavadeiras, com sua saia muito erguida, se curvasse sobre a roupa para lavá-la e lhes proporcionasse uma imagem agradável aos olhos. Geralt envergonhou-se de si mesmo, mas também ficou olhando por alguns instantes. A roda do moinho girava e emitia um barulho surdo. A água fazia espuma ao cair das pás, passando com fragor pela comporta e pelo canal de vazão. Na barragem havia algumas carroças, provavelmente com entregas de grãos ou esperando a moagem. Também havia 2 carroças, atreladas a cavalos percheron, próximas à levada e ao açude do moinho, que se derramava amplamente por entre salgueiros e amieiros. No açude havia alguma atividade. Geralt se aproximou. 4 camponeses com chapéus de palha afundados na água até a cintura espetavam o fundo do açude com varapaus. Erguidos os varapaus, o bruxo percebeu que a cada par deles estava atado um covo ou uma rede de vime. Os camponeses retiravam as presas dos recipientes e as colocavam em sacos pendurados em seus pescoços. Depois voltavam a vasculhar o fundo. São lagostins, explicou ao ver o interesse de Geralt, um honorável senhor obeso e vestido elegantemente com um chapéu de pele de raposa. É época de lagostins, tem fartura deles por aqui e são maiores que o normal. Por gentileza, meu caro senhor, queira dar uma olhada. Chegue mais perto. Instigado, Geralt aproximou-se da carroça. De fato, havia lá dúzias de cestos de vime, dentro dos quais, rangendo por entre as folhas de urtiga, mexiam-se preguiçosamente inúmeros crustáceos. São para minha estalagem, esclareceu o elegante sujeito com o chapéu de pele de raposa. Eu sou, veja o senhor, um restaurateur. Meu local é conhecido por seus lagostins. Na temporada, claro. Uma sopa de lagostim como a minha, meu caro senhor, o senhor não vai encontrar igual em parte alguma deste mundo. O senhor acredita? Acredito. Palavra. Venha visitar minha propriedade, senhor, e eu provarei que não estou jogando palavras ao vento. É a estalagem, o lagostim e o caramujo, em Banfiard, pertencente à rede de famosos restaurantes do senhor Metziger Kopp, de Ardcarraig. Daqui de Berentrode até minha propriedade são 30 milhas. É longe, mas mais perto não se acha tanto lagostim. O senhor está convidado. Ei, o senhor não seria por acaso, meu caro senhor, aquele bruxo de que estavam falando tanto no povoado? Sou, confirmou o bruxo. De fato, por acaso, no fim das contas. O restaurateur pôs as mãos na cintura. Tão jovem e já essa fama. Todos estão falando sobre o monstro que foi morto no pântano das cercanias. Agora está finalmente seguro por lá. Antes tinham parado de tirar a turfa por medo, pois o monstro, de tempos em tempos, levava a vida de alguém. O povo se pelava de medo dele, e não dá para estranhar, pois era horrendo, um verdadeiro horror. E o senhor deu cabo dele. E tão jovem. Geralt não segurou o riso. Com a que mora na turfa tinha sido muito melhor do que com o Zorril. Melhor e mais limpo. Talvez ainda sem graça nem finesse, mas certamente mais limpo. E agora, meu caro senhor, prosseguiu o restaurateur. O senhor está aqui no moinho. Quer dizer que aqui também está perigoso? Parece que alguém viu por aqui um monstro, revelou Geralt. Repito, parece. Mas foi de madrugada. Provavelmente. De dia, com esse barulho e essa multidão, nada vai aparecer por aqui. Estou só averiguando o terreno para... Não terminou a frase.
Vindos do rio, ergueram-se gritos lancinantes que perfuravam os ouvidos. Gritos de dor e desespero. Geralt, sem demora, virou-se e esporeou o cavalo. A primeira coisa que enxergou, ainda de longe, foram respingos de sangue no linho que secava. E vários corpos. Os gritos alcançaram a barragem, e então ele viu. A avezona se assemelhava a um avestruz. Tinha, contudo, uma cabeçorra e um bico muito grande, e uns 15 pés de altura, se não mais. Nenhum avestruz teria essas medidas. Na cabeça, a ave ostentava uma crista eriçada. Tinha uma papada azul e nas ancas um grande leque de penas verdes. Em longos e velozes saltos ela investia contra a barragem, alcançando as pessoas que fugiam. Bicou a cabeça de um e o derrubou. Coiciou o outro, ferindo-o com a garra de sua pata trífida. Viu Geralt. Escancarou tanto o bico que se podia ver a goela. Pupilou, como um pavão, mas 10 vezes mais alto. O cavalo do bruxo assustou-se com um grito, relinchou e empinou. O bruxo caiu. O choque das suas costas com a pedra tirou-lhe o fôlego. O cavalo coiciou no ar e desabalou. A ave lançou-se em imponentes saltos contra Geralt. Ele jazia de costas e não conseguia desembainhar a espada, mas ergueu a mão e dirigiu um sinal à besta. Penas voaram. Considerando o bruxo um petisco grande demais, a fera saltou, pupilou novamente e, com saltos bizarros, correu atrás das pessoas que fugiam em direção às carroças com lagostins. Os cavalos Percheron, atrelados à primeira carroça, empinaram nos arreios e, por pouco, não derrubaram o veículo. A besta desferiu uma bicada na cabeça do cavalo atrelado à rédea esquerda. O sangue voou alto. O cocheiro pulou da arquinha e quis fugir, mas foi tolhido pela ave que o bicou e coiciou. Ela viu o restaurateur e gritou. Também ele gritou, talvez com igual intensidade. Fugiu para trás da carroça, depois lançou-se com ímpeto em direção ao moinho. A besta eriçou a crista e partiu desembestadamente atrás dele. Geralt já corria com a espada na mão. No chão, gritou para o restaurateur. Vai engatinhando. O restaurateur, como que por milagre, deu-lhe ouvidos imediatamente. Caiu de 4. No ímpeto, Geralt pulou em suas costas, lançou-se ao alto e desferiu um vigoroso golpe. Direto na papada azul. A cabeça da ave voou em direção ao açude. A besta de cujo pescoço jorrava sangue correu ao largo da levada do moinho. Deu meio cento de passos antes de tombar junto aos juncos. E por mais alguns instantes, coiciou com suas patas agadanhadas. Mas o senhor disse. Arquejou o restaurateur enquanto Geralt o ajudava a se levantar. O senhor prometeu que não ia aparecer nada por aqui. Mas é esse o seu destino. Foi por um triz que não deixei este mundo, é verdade, graças ao senhor, meu bom senhor. E o meu cocheiro está morto. Talvez esteja vivo. Temos que o ajudar. O cocheiro estava com a cabeça cortada, sangrava muito. Também havia sido golpeado nas costas, profundamente. A fera, como se pôde ver, tinha poderosas esporas nos pés e sabia ferir com elas. Geralt atendeu o cocheiro como pôde, usando as faixas de linho que lhe deram. Uma pequena multidão ia se juntando. O povo olhava o corpanzil. Um dos pescadores de lagostim arrastou até o local a cabeçorra decepada. Minha nossa, balbuciou o restaurateur. Que diabos é isso? Quer dizer, era. Uma ave-elefante, respondeu Geralt. Também chamada de Epiornis. Muito rara. Como veio parar aqui e por que atacou com tanta fúria? 2 mortos, gritou alguém da multidão, e 6 feridos, entre homens e mulheres. Que monstro diabólico! Dê-me aqui a cabeça, exigiu Geralt. É meu troféu, e também todo o Epiornis.
Deixem o corpanzil em paz, afastem os cachorros. Refletiu o restaurateur, cofiando a barba. O senhor é um bruxo. Está pensando em conseguir um dinheiro pela besta, não é verdade? É verdade. Pois então, eu teria uma proposta. Pago ao senhor pela ave inteira com a cabeça e tudo, digamos. 200. Que seja, meu caro senhor, 250 coroas novigradenses. Você quer? Na estalagem? E não seria diferente. Carne de ave é carne de ave, não importa que seja grande. Então como vai ser? O alcaide de Berentrode não vai lhe dar mais. Eu o conheço. Fica-se lamuriando dos fundos da cidade, mas sempre os esvazia e enche os bolsos, ele e toda a família dele. E eu vou pagar em dinheiro vivo. Vamos, meu caro senhor, ao banco mais próximo, certo? Vamos. Onde está meu cavalo? Alguém aí o viu? Uma égua baia, encilhada. A gente vimos, sim. O servo de Vosmecê levou para aquelas bandas de lá. Lá na vila. Que diacho de servo. Teria sido muito sensato ornar a fachada da prefeitura da cidadezinha de Berentrode com uma enorme placa dizendo: pega tua petição e leva a puta que te pariu. Isso permitiria que os peticionários economizassem muito tempo e esforço, os quais poderiam ser aproveitados com maior serventia ao bem comum. Mas Didier Raum, o alcaide da cidade, não usava uma gorjeira no pescoço com a inscrição "pau no cu desgraçado", e deveria usar. Teria poupado muita gente de experiências desagradáveis. Cuidado para não lançar calúnias, bruxo, disse com frieza, após ouvir os lamentos de Geralt. Em Berentrode não temos ladrões de cavalo nem malfeitores. Somos uma cidade direita, habitada por gente de bem. Ninguém rouba por aqui. Quer dizer que meu cavalo se roubou sozinho? Não sei, não sou o guarda do seu cavalo. Então não vai ter nenhuma investigação? Não vai ter. Não tenho nem meios nem pessoal para isso. Meu pessoal está ocupado com um espio. Estão ocupados com outros assuntos. E essa sua historinha de cavalo roubado não tem apenas cheiro de calúnia, mas também de golpe. Quer arrancar umas moedinhas do cofre da cidade, é? Cuidado para eu não mandar prendê-lo no calabouço. Por força do édito nominal do rei da Greade, afastam-se os bruxos da jurisdição das autoridades locais. Vou trancafiar você no calabouço e vamos ver se o rei da Greade tira você de lá. E chega desse, né? Nhen. Não quero mais ouvir falar disso. Saia daqui. Ou melhor, vá embora da prefeitura. E também da cidade. A pé? Didier rambufou furiosamente. Levantou-se de trás da escrivaninha, perambulou pelo cômodo. Está bem, disse, que seja. Embora você seja um bruxo e para mim um vagabundo maltrapilho, embora você esteja tentando caluniar o povo de minha cidade, embora eu devesse botar você daqui para fora a chicotadas, em reconhecimento por você ter matado o monstro lá no pântano e pelas pessoas que você salvou daquela ave infernal no moinho, concederei um concílio. Nós temos um aras aqui. Quem toca é um parente meu chamado Benjamin Hunikut. Tem belos cavalos. Se você disser que foi por recomendação minha, ele vai dar um desconto. Não precisa agradecer. Geralt não agradeceu. E a ave do moinho? Interessou-se subitamente o alcaide. Onde está? Quer dizer, onde está a carcaça? A caminho de Banfearg, recoberta de gelo. Ah, é? Que pena. Eu talvez pagasse algo por aquela cabeça. Seria parte da minha coleção. Dê uma olhada. Só então Geralt percebeu o armário e a vitrine, na qual estavam expostas várias esquisitices, principalmente ossos. No local central de honra havia um ovo enorme. A casca do ovo. Trouxeram para mim anteontem, gabou-se Didier Raum. Caçadores. Encontraram o ninho e o ovo. Uma raridade, não é? Uma pena. Uma pena que você não esteja mais com a cabeça. Eu tenho o ovo. Teria a cabeça. Uma pena. Uma pena. Se eu tenho cavalos... Ó deuses que não existem, você está me perguntando se eu tenho cavalos? Devia me perguntar quantos cavalos eu tenho. Permita-me, jovem bruxo, permita-me. Com cuidado para não pisar na merda. Com cuidado, eu disse. Agora olhe esse redil.
Está vendo esses potros? Parecem até garanhõezinhos de uma pintura. São ginetes de raça, de Novigrad, sangue quente, o sonho de qualquer cavaleiro. A cauda, um véu de seda. E as ancas? Acho uma mulher que tenha ancas tão formosas. Isso aí é um sonho, não uma anca. Xé. Qualquer cavaleiro, digo, e dou garantia, me daria até a esposa por um cavalo desses, sem nem piscar os olhos. Xé. Ou a filha, tô lhe dizendo, ou as duas. O quê? Você não tem esposa nem filha? Fá. Fazer o quê? Vida que segue. Xé. Então não tem saída. Vai ter que pôr a mão no bolso, vai ter que soltar a prata. Geralmente, cada um dos meus garanhões custa 250 coroas novigradenses. Convertendo para a nossa moeda, vai ser 1.250 marcos. Mas como você é bruxo, uma profissão nobre, e veio por recomendação do Sr. Alcaide Ham, estou disposto a dar um desconto, que seja, de 10%. Não desço mais que isso. E que por todo este vasto mundo todos saibam que tem um bruxo que cavalga um cavalo do meu Aras, que é um garanhão de Berentrode, meu. Quer dizer, de Benjamin Unicut. O quê? Não vai querer um garanhão? Aquela égua alazã ali com a cabeça para fora do estábulo? Mas com certeza está à venda. Como seria diferente? Aqui é um Aras, não uma galeria de quadros. Aqui nós vendemos, não temos só para serem admirados. Xé. Quanto por ela? Deixa-me fazer as contas. 200 coroas. Negócio de irmão. Xé. Mas como assim um bruxo montado numa égua em vez de num garanhão? Um bocado desonroso. O quê? É o menor dos seus problemas? Ah, o cliente que manda. Quer uma égua, vai ter uma égua. Mas é que... Xé. O nobre bruxo, com os cavalos se dá o mesmo que com os peixes. Estou oferecendo ginetes vistosos como um Lúcio, e você escolhe uma pardelha. Do que tá rindo? Eu disse algo engraçado? Ingo Shimochi seguia pela grande estrada assobiando alegremente. Os cascos da égua baia roubada batiam animados nas vigas recém-assentadas da via. Shimochi estava contente e de bolso cheio. Havia vendido o conteúdo dos alforjes que vieram junto com a égua no mercado, logo após a expropriação do animal. Agora seguia com empenho rumo ao norte. Não queria seguir muito tempo pela grande estrada. Não lhe agradava encontrar os trabalhadores da obra e seus supervisores. Planejava virar a noroeste, pelas trilhas nas florestas que levavam aos abismos de Engifors. Lá pretendia vender o animal e, com o dinheiro, estabelecer-se temporariamente em alguma das vilas nas cercanias de Hollopoli. E talvez passar o inverno por lá. Com os cascos da égua em tropel, passou pela ponte sobre um riacho na floresta, em cujas margens abundavam urtigas. E subitamente deixou de estar sozinho. Em 2 dias e 2 noites no novo trajeto, talvez tivesse encontrado 3 carroças e 3 pessoas. E agora, de repente, encontrava-se cercado por 10 indivíduos. E para piorar, estavam a cavalo e armados. E para piorar ainda mais, haviam fechado o cerco a seu redor. Oh! Fingiu estar alegre. Senhor soldados, eu já ia me assustando, achei que fossem bandidos. Permitam, eu sou Raul Azevedo, a serviço do Marquês. Um frio percorreu-lhe a espinha. Receou ter exagerado ao usar um nome tão aristocrático, pois não parecia um nobre de nenhuma perspectiva. Mas soldados, pensou, não podem ser acusados de serem grandes pensadores. A serviço do Marquês. Repetiu demoradamente o líder dos homens armados, um bigodudo usando um gibão de couro de alce, pingente dourado e chapéu com penas de avestruz. Um nobre, a julgar pelo nome. E essa égua baia, suponho, vem da estrebaria do Marquês, não é verdade? É verdade, confirmou apressadamente Ingo Shimochi. Da estrebaria do Marquês. De fato, senhor cavaleiro, o senhor entende de cavalos. Entendo, confirmou friamente o capitão Reis Scarleton. Basta eu pôr os olhos num cavalo e nunca mais me esqueço dele.
Daí que eu sei em que cavalo você está sentado, seu Azevedo, ou como seja sua verdadeira graça. Também sei que o legítimo dono desse cavalo não o vendeu, não o empenhou, não o emprestou, tampouco o cedeu a você de boa vontade. O ladrão de cavalos passou a língua nos lábios. Olhou em volta nervosamente. Não havia nem como nem por onde fugir. Os cavaleiros o cercavam por todos os lados. A um sinal do comandante, seguraram-no firmemente pelos ombros, quase arrancando da cela roubada. O capitão Carleton olhou ao redor. Senhor Elvar, senhor capitão? O senhor está vendo aquele carvalho, com aquele belo galho grosso? Tenha a bondade de passar o laço naquele galho. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.